Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Nossa saudação a todos. Estamos dando início ao nosso tradicional painel pela TV Erechim. Estamos aqui em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, Unimed Erechim, e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Nós estamos recebendo, já fazia um bom tempo, né, a dupla que permaneceu aí daqueles 4, mais ou menos, que nós tínhamos fixos há 10, 15 anos atrás aí, né? E pelo que eu agradeço muito, e eu tenho certeza que quem está em casa também, sempre acabam realizando um programa aí de muito proveito, né? E sempre é bom a gente poder transmitir ou oferecer ao consumidor coisas, inclusive, para discordar, né? Ou concordar ou discordar, e é isso que a gente faz com duas pessoas que, como diria o Lauro Quadros, antigo, dizem o que pensam porque pensam o que dizem, né? Então, estamos recebendo o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin e o Dr. Alcides Mandela Stumpf. Estamos gravando esse programa num dia extremamente frio, pelo que eu redobro a minha gratidão, e gostaria de saudar, então, o Dr. Pitinin. Obrigado por estar mais uma vez aqui no painel. Bom, Odi, a satisfação sempre é nossa, né, de estar aqui já há uns belos anos, né? Acho que faz uns 15, pelo que falaste. Se não faz quase isso. E é sempre bom a gente ter esse feedback das pessoas e que acham que de alguma forma a gente contribui para elucidar algumas coisas, ou para debater algumas coisas, ou para aclarear algumas coisas que acontecem no mundo cotidiano das pessoas, que fazem ou mais parte dele ou não, ou as pessoas que mais têm consciência do que acontece no dia a dia. Quando eu digo consciência, se procurarem entender melhor os meandros políticos, os meandros sociais, os meandros do que acontece numa sociedade, seja em nível municipal, estadual ou federal. Então é sempre gratificante estar aqui nesse programa com a audiência qualificada que tu tens, e estamos aí. Okay. Estamos aí sempre que chamado for, estarei aqui. Ok. Doutor Alcides, também, igualmente, muito obrigado. Agradeço muito. A gente não parece faz tanto tempo, acho que o Luiz Gustavo se enganou, não é possível, né? É uma honra muito grande, é sempre bom estar contigo aqui, com o doutor Luiz Gustavo. Sempre a gente procura, como disse o colega, acrescentar alguma coisa. Não necessariamente queremos ser unanimidade, e talvez o contrário. A gente gosta de instigar o pensamento das pessoas. Eu acho que, essencialmente, é para isso que existe um programa de TV como esse, tão bem conduzido pelo amigo. Bom, nós vamos deixar para mais adiante um assunto que o senhor tem se envolvido bastante, que é a questão da enchente, né, representando a Unimed. Nós vamos abordar isso também. Gostaria de começar com o Dr. Pitinin, sobre essa questão, essa recente aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a legalização
do consumo, ou do porte, melhor dizendo, não sei se foi bem isso, o porte, mas a diferenciação entre portar e traficar maconha. Eu gostaria de lhe perguntar, antes de mais nada, né, qual é a sua posição de se isso é realmente uma matéria que cabe ao Supremo Tribunal, enfim, se debruçar sobre isso, ou fez porque no Congresso não fazia? Eu gostaria primeiramente de dizer o seguinte: eu trabalho há 9 anos já na comarca da capital, numa turma recursal criminal, na única turma recursal criminal do Rio Grande do Sul, e que julga, tem a competência de julgar apelações de decisões de juízes de primeira instância. Então, todos os juízes de primeira instância do Estado, de crimes de menor potencial ofensivo, dentre eles a posse de drogas, que é o artigo 28 da Lei de Drogas, os recursos das decisões condenatórias ou absolutórias dos juízes são julgados na turma criminal lá em Porto Alegre, da qual eu faço parte. São 3 juízes, eu sou um deles. Bem, dito isso, para dizer que eu conheço bem essa discussão não é nova, nunca foi nova, né? E em 2006, é bom dizer, a Lei de Drogas atual foi promulgada, e essa lei, ela despenalizou. O que é despenalizar? Ela retirou a pena clássica de direito criminal, então a prisão especialmente, tá? e a prestação de serviços à comunidade e as penas restritivas de direito do crime de posse de drogas. E trouxe penas que são alternativas, que são penas de advertência sobre os males da droga, obrigação de frequência a cursos de prevenção do uso de drogas, enfim. A preocupação do legislador lá em 2006, veja que faz quase 20 anos, isso, 18 anos, era de não encarcerar aquela pessoa que é doente por drogas. Então, o legislador, dentro da sua esfera de competência constitucional, disse, e isso é importante mencionar, ninguém que for preso com drogas, que seja consumidor de drogas, vai se submeter a uma pena de prisão. Então, é uma falácia dizer que o usuário de droga está preso. Não existe usuário de droga preso pelo crime de usar drogas. Faz 18 anos que é assim. Só que sempre conservou o caráter penal essa posse de drogas. O que o Supremo fez agora foi dizer o seguinte, foi estabelecer um critério que objetivou a diferenciação entre a pessoa que possui drogas para consumo próprio e o traficante, mas não o fez também de forma excludente. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, então aí todo mundo deve ter ouvido falar, pode ser encontrada com até 40 gramas de maconha, e só vale para a maconha, tá? Que ela será presuntivamente ou presumivelmente considerada consumidor de droga e não um traficante. E não faz isso taxativamente, por quê? Porque se essas 40 gramas, ou mesmo que não sejam 40 gramas, tiverem sido surpreendido em condições outras que seja possível a autoridade policial ou quem fizer a prisão, ou mesmo ao juiz na hora de condenar, de concluir que mesmo com menos de 40 gramas a pessoa está se dedicando ao tráfico de entorpecentes, então aí a capitulação, aí ela está se incidindo no crime de tráfico de drogas. Este não foi descriminalizado, e o tráfico de drogas é um crime pesadíssimo pela legislação, e a pena mínima para o tráfico de drogas é de 5 anos de reclusão, podendo chegar até 15. Então você veja que a importância da diferenciação entre o traficante e o consumidor. Os problemas começam a acontecer quando se discute, e é isso que o Odi estava introduzindo no assunto, a competência do Supremo em legislar. O Supremo pode fazer um controle de constitucionalidade, e essa é a crítica que fazem os constitucionalistas, né? Um controle de constitucionalidade quando a lei for aberrantemente inconstitucional, quando ela for flagrantemente inconstitucional.
Agora, e aí é a crítica que se faz a essa decisão do Supremo, o Supremo não pode, no que se chama de ativismo judicial, invadir uma competência que é do Congresso Nacional em estabelecer ser crime ou não determinada conduta em que há uma justificabilidade para que aquela conduta seja considerada crime. Então, por assim dizer, o Congresso, quando disse que, olha, e não obstante não caiba a pena de prisão porque o usuário de droga é doente, né, é um viciado, ela continua sendo crime. Por quê? Porque é crime vender, e você não pode conceber alguém que porte maconha sem tê-la comprado de um traficante. Aí começam os problemas. Então, você tem um antecedente, um crime grave, que é o tráfico. E você tem uma conduta que passa a ser agora, com a decisão do Supremo, um indiferente penal. Ou seja, então, como você estabelece isso? Porque todos os países que liberaram o consumo de droga, eles fazem mediante a venda lícita. Eles controlam a venda, então a venda é lícita. E no Brasil não se disse absolutamente nada a esse respeito. Então você tem de um lado o consumidor e você tem de outro lado um vendedor que está cometendo um crime de tráfico de entorpecentes. E quais são as justificativas que estão na exposição de motivos para se considerar a posse de entorpecentes crime lá, como disse o legislador de 2006? Se por um lado ele é um viciado, ele é doente e ele precisa comprar droga para o vício, não é interessante ao Estado brasileiro que se encarcere essa pessoa, se coloque na cadeia. Por isso as penas, e aí o que eu disse, lá em 2006 despenalizou, não há pena corporal que seja proveniente da posse de entorpecentes. Qual a justificativa para que isso, para esse crime ser crime, como lá desde 2006 e desde antes, inclusive, lá foi despenalizado? É que, além do mal próprio que a pessoa faz com o vício na droga, há estudos, e isso é seríssimo, de que aumenta em 40% a propensão à esquizofrenia daquelas pessoas que têm geneticamente uma predisposição a desenvolver a esquizofrenia. Mas sustenta todo um mercado que está à margem da lei, que é o tráfico de drogas, né? Com todos os problemas que isso causa em termos de criminalidade organizada, em termos de ação de milícias, em termos de tomada de territórios urbanos por grupos de traficantes que têm a intenção de suprimir, ou que ali naqueles espaços se suprime a presença do Estado. E aí vocês todos conhecem os problemas que existem, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que o tráfico domina as favelas e lá ele é responsável pelo transporte ilegal de pessoas, pelo fornecimento de sinal de televisão, as chamadas gatonete, né, de forma ilegal, pelo fornecimento de gás. Então, veja o macro efeito e o dano social que isso tem, e inclusive suprimir a presença do Estado em determinados locais que é dominado pelo tráfico. E quem que sustenta o tráfico? O usuário de droga. Então, veja, você tornar lícita uma conduta que é a prioristicamente ilícita, você acaba fomentando o tráfico de droga e a criminalidade de alta periculosidade. Ainda voltando para a ideia do usuário. O usuário que desenvolve, e a legião de usuários que desenvolve vício e desenvolve esquizofrenias e desenvolve outras doenças mentais por causa do uso de droga, aí nós vamos dizer também, mas o álcool também vicia. Bom, mas o álcool não tem toda essa deterioração da cognição atrelada a ele, não tem toda essa deterioração social que é atrelada ao consumo da droga, né? E aí está o interesse social em considerar crime aquela droga. Você perde uma geração inteira de força de trabalho de uma nação, ou uma parcela da geração de força de trabalho de uma nação, porque essa geração está eventualmente viciada, tem facilitada eventualmente pelo Estado a compra da droga e a consideração de que essa pessoa é apenas um doente. De fato, ela é um doente, mas ela no conjunto contribui para a manutenção e o incremento da atividade criminosa que vem do tráfico, que vem do crime organizado, que vem, enfim, de tudo isso. Mas na prática, então, desculpa, mas é necessário isso, toda essa explanação, Odi. Na prática, então, o que acontece? Segundo essa decisão do Supremo, as pessoas
posse de até 40 gramas de maconha não são consideradas a prioristicamente traficantes, mas são consideradas usuários. 40 gramas, para os senhores terem ideia em casa, é uma quantia que pode fazer numa conta conservadora, até porque pode fazer mais, 80 cigarros de maconha. Então, uma pessoa pode ser apreendida hoje com 80 cigarros de maconha, vai ser considerada consumidor. Amanhã ela pode ser apreendida com mais 80 cigarros de maconha, vai ser consumidor. Quer dizer, então, eu acho que é um pouco exagerado, e isso tem num voto do ministro Fux, essa deliberação sobre qual a quantidade, quanto é, porque não se tem elementos para isso, especialmente o judiciário, dizer isso, né? Mas, enfim, decisão do Supremo Tribunal Federal se respeita e se cumpre, né? E o judiciário gaúcho certamente irá cumpri-la, né? E a consequência disso pro usuário é que ele não vai ser mais considerado criminoso, ele vai ser considerado apenas usuário, e a sanção, que é a da penalidade lá de advertência, ela perde o seu caráter penal, ela vai ser uma sanção civil, ele vai ser advertido pelo uso de drogas. Está em vigor já isso? Está em vigor. Ele vai ser advertido pelo uso de drogas e vai eventualmente ter que se submeter a um curso lá que vai dizer exatamente como era desde 2006, só apenas que aquela surpresa com a posse de drogas não vai ser mais considerado um ilícito criminal, vai ser uma sanção civil administrativa imposta pelo Estado, né? Por enquanto pelos juízes criminais, mas sem o caráter criminal. Né? Isso pode mudar, porque o Supremo deixa a cargo do Conselho Nacional de Justiça regular isso, né? Então, são os juizados especiais criminais, as delegacias de polícia que vão ainda aplicar essas advertências ao usuário da droga, né? E, enfim, ele não vai ser isso não vai gerar um antecedente para ele, não vai gerar uma reincidência para essa pessoa, não é? Mas vai ainda se considera um ilícito civil. E o que é um ilícito civil? A pessoa não vai poder usar a droga na rua porque não há essa autorização, percebe? Então, a apreensão de droga é perfeitamente lícita pela autoridade policial. Ela vai perder a droga que for apreendida, não vai ser devolvido a ela porque não é mais crime, né? Então, tudo continua mais ou menos como a jurisprudência já tratava, não é? Mas, dando um passo além, descriminalizando essa conduta, vale dizer, não é crime, mas continua sendo uma infração, como se fosse uma multa de trânsito, né? Uma infração administrativa, em que a pessoa vai ser advertida, ou a pessoa vai ser obrigada a comparecer a cursos que alerte para os efeitos da droga, não é? E enfim, não vai registrar um antecedente criminal por isso, né? Não vai registrar um antecedente mais policial, criminal, por causa dessa posse de droga, mas todas as demais consequências, tipo perder a droga, enfim, poder ser abordada pela polícia para cessar a conduta de consumir a droga em local público, todo esse tipo de consequência ainda continua como é. Doutor Alcides, o senhor quer falar sobre esse assunto? Acho que foi muito clara a explicação. Uma explicação muito completa, muito bem posta, mas um pouco difícil de entender pela lógica, né? Se você faz isso, me permite, se você faz isso, você começa a pensar assim, poxa, a pessoa consome droga, é um ilícito. Aí nada se registra contra ela, mas aí se ela comete uma infração de trânsito, ela tem um prontuário. Lá os pontos, ela pode perder a carteira de motorista. Então, é justo, a crítica que se faz é a ponderação de valores existentes. Percebe? Porque aí você considera uma infração de trânsito mais grave do que você portar maconha. Então, você considera... tem umas comparações que se faz assim, é lícita a produção de arma de fogo, é lícita a venda, mas a pessoa para portar é um parto, não consegue portar, porque o porte é um crime. Já a droga é ilícita, a produção é ilícita, a venda é tráfico de droga, mas portar pode. Então, quando você começa a subverter o raciocínio lógico e de proporcionalidade, realmente as pessoas ficam com uma dificuldade imensa de entender. É verdade. De alguma forma,
o portador da droga, o viciado ou não, se ele ficar até 40 gramas, ele está ileso. Ele pelo menos é receptador de algo ilegal. Mais um raciocínio de comparação de proporcionalidade. O receptador de coisa roubada, ele é um receptador. A coisa roubada é um ilícito lá, né? Lá atrás. Agora, o receptador da droga traficada, que é um ilícito mais grave, ele não é nada. Pois é. Então, essas e outras coisas deixam fica um ponto de interrogação muito grande. Quem é beneficiado com isso? O Paulo Brossard tinha uma frase muito interessante que ele usava com frequência: a quem interessa isso aí, a sociedade não interessa. Não interessa sequer o próprio governo que está deixando de arrecadar imposto, já que liberou o porte de uma quantia significativa, então tira a nota fiscal e paga o imposto. Né? Então tem alguém aí que está ganhando. E é muito simples, muito lógico, se a lógica servir para alguma coisa, que provavelmente são os traficantes. Mas perde muito a sociedade. Perde, eu falo em termos de saúde, o doutor Gustavo já falou, os problemas, é uma droga falsamente leve, ela deixa marcas, cicatrizes cerebrais, neurológicas graves, ela altera a cognição da pessoa, ela altera o julgamento das coisas, da vida, de posicionamento, e ela é, como se sabe, uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, eu acho que eu não sei qual é a solução, mas essa aí eu achei horrível. E sem contar também os problemas pulmonares, etc, etc. Aí alguém pergunta, e o cigarro? O cigarro está dentro de uma cadeia produtiva, ele é taxado, ele é plantado, e todo esse negócio. E ele não... O cigarro é aprendiz perto da maconha. O cigarro é um vício que não altera a capacidade de trabalho, no princípio não leva a outros vícios, o álcool, mesma coisa. São drogas todas controladas, todas fazem mal, mas a maconha é uma droga marginalizada que propicia, como muito bem disse o colega, todo um sistema paralelo de poder, de poder até de Estado dentro das comunidades. E essa medida, essa proporção, não trouxe nada de bom para a sociedade. Não poderia talvez ter outra solução, não sei qual é. Mas essa aí de liberar 40 gramas, que é uma quantidade significativa, é um estímulo ao comércio de drogas. Só não entendi o seguinte, alguém é abordado com uma determinada quantidade. O que é que vai fiscalizar? O policial vai ter uma balancinha junto para pesar? Como é que ele vai saber se é 40, se é 60, se é 29? Aí começam os problemas, né? E assim, eu estou pegando pela miudeza da coisa, porque eu sei que o problema é muito maior, né? Mas na prática, no dia a dia... A prática do dia a dia sempre foi de um julgamento sumário pelo policial, um juízo de valor, quero dizer, de saber se a pessoa é traficante ou se é pelos elementos, entende? Tá lá numa biqueira de ponto de venda, conhecida como ponto de venda de droga, é apreendida a pessoa lá com dinheiro na mão, dinheiro picado, tem lá R$500 em notas de 10, 20, 30. Bom, tem mais X cigarros de maconha junto, mais alguma coisa de outro tipo de droga, bom, traficante. Mas isso está ressalvado nessa decisão do Supremo. Ainda há possibilidade de se fazer esse juízo de valor, né, sobre a qualificação de traficante ou não de quem for surpreendido, digamos assim, consumindo droga ou com posse de droga, mesmo em valores abaixo de 40 gramas. Né? Então ainda há
Mas ele não há assim, agora ele vai levar uma balança junto, não há isso não. Pode ser, se vê isso na delegacia de polícia, ele pode ser conduzido até a delegacia de polícia e lá se vê isso, né? Mas não é isso que se faz. Como é que é no Uruguai? Se eu não me engano, o Uruguai, não sei, me parece que é legalizado, né? Mas aí tu tem que comprar na farmácia. Exato, compra no lugar legalizado, no lugar que é legalizado para vender. E mesmo assim houve, isso é experiência empírica, houve uma explosão de criminalidade correlata à liberação da droga no Uruguai. Com receita. Tá? Sim, porque aí aumentou também a venda sem receita. Porque é mais difícil de punir, porque como você não pode, no Uruguai assim, você não considera mais a prioristicamente a pessoa que está usando droga como um elemento da cadeia criminal, aquela pessoa lá, então passa a ser uma pessoa indiferente à ação da autoridade policial. Aí o que acontece? Os vendedores de droga se estabeleceram no Uruguai também, mesmo aqueles vendedores de droga não legalizados, não oficializados, né? E claro que, veja que no Uruguai é um país de 3,5 milhões de habitantes, você botar dinheiro público para estabelecer uma cadeia legal de venda de droga é uma coisa. Agora você imagina num Brasil carente de mais de 200 milhões de pessoas, o Estado brasileiro investir dinheiro público para vender maconha legalizada. Quer dizer, falta remédio para as pessoas, mas aí nós vamos botar dinheiro para vender maconha. Percebe? É tudo uma coisa difícil de implementação, porque como eu falei, a atividade de tráfico ela continua sendo ilegal, continua sendo severamente punida, né, com pena de 5 anos mínima de reclusão, né, e aí você coloca ao lado disso agora a desconsideração de que o usuário daquele tráfico, daquela traficância lá, ele não pratica mais crime. Então é difícil até a intelecção das pessoas. Mas assim, esse movimento que existe no Congresso Nacional de consideração de querer criminalizar via emenda constitucional a posse de qualquer quantidade de droga, com uma reação ao que foi decidido pelo Supremo, né? Capitaneado pelo presidente do Senado, o Lira, né? Já foi aprovado isso inclusive no Senado. O Senado é o Pacheco. Pacheco, então. Desculpe. Então, essa pretensão à criminalização em texto constitucional botaria por terra essa decisão do Supremo, em tese, né? Essa é a ideia do Congresso. Então, você criminalizando no texto constitucional a posse de qualquer quantidade de droga, você está enterrando a decisão do Supremo. E aí, qualquer quantidade de droga que seja surpreendida com alguém, para consumo ou não consumo, é considerada posse de droga daí. Aí vai se diferenciar pelas demais características, ver se é posse ou se é tráfico. E aí volta, as penas da lei já são despenalizadas, né? Já não é pena, né? Impropriamente até chamada de pena, porque ela é advertência, ela é, como falei, a obrigação de frequentar cursos e etc. Né? Então essa pessoa surpreendida com droga e capitulada a conduta dela no artigo 28 da Lei de Drogas, ela nunca, jamais vai ser presa. E faz 18 anos que é assim. Ela nunca vai ser presa. Né? Então, perdeu agora o caráter penal da conduta, ponto. Oficialmente. Porque ela só tinha caráter penal, gerava lá os antecedentes, gerava uma reincidência lá, a posse de drogas, não é? Mas ela não era presa, e nunca foi presa. Então também é uma em verdade, você dizer que vamos tirar os milhares de usuários que estão presos. Não existe usuário de droga preso por aquele crime de usar droga. Não vendido pela grande mídia. Vendido, mal vendido. Pela mídia, pelas pessoas que falam na mídia. Vendido, mal vendido e mal estudado por quem fala uma bobagem dessas. Porque a lei, faz 18 anos que a lei não prevê pena de prisão para usuário de droga, ponto. Não tem mais o que dizer. Faz 18 anos que a lei não prevê mais pena de prisão, pena corporal, para usuário de droga. Né? Talvez o que... Mas aí temos um fato... Porque esse foi um argumento fortemente usado pelo Supremo, que seria desencarcerado. Tem um percentual X de pessoas... Tá, daí é o seguinte, dá para dizer o seguinte. O fulano foi condenado com 20 gramas como traficante. Então ele vai ser considerado automaticamente usuário. Então tu desclassifica a conduta dele de traficante para usuário e solta ele. Mas ele foi condenado por tráfico.
Se ele está preso, ele foi condenado por tráfico com quantidade menor de 40 gramas. E aí quando vem o Supremo e diz, é quase uma abolício crimes, né? Não, é 40 gramas, então eu pego o traficante lá que foi preso e condenado com 30 gramas, eu digo que ele era só usuário, né? E aí eu solto ele. Aí sim. Aí dá para fazer o que estão dizendo que querem fazer. Né? Só que tem um detalhe, a mesma decisão do Supremo diz que mesmo aquele que for surpreendido com quantidade menor do que 40 gramas, ele pode ser considerado traficante se houver outros elementos de prova. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos rejulgar todos. Vamos pegar todos, vamos rejulgar todos os já condenados por tráfico e ver, no caso concreto, se ele era traficante ou se ele era usuário. Quer dizer, é uma coisa que não faz nenhum sentido isso, né? Nenhum sentido. Mas, enfim, como se fosse uma abolício crimes. O que é abolício crimes? Por exemplo, quando a lei, né, não uma decisão judicial, quando a lei deixa de considerar um crime que ela anteriormente considerava. Então, todos aqueles que foram condenados por crime que a lei passa a não considerar mais crime, vão ser soltos. Então, a lei retroage para beneficiar o réu. Isso aí todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar, né? A retroatividade da lei penal mais benéfica. E isso está na Constituição. Então, isso é lei penal? Não. É uma decisão do Supremo. Mas então eu vou pegar e automaticamente eu vou dizer que todos aqueles traficantes que foram condenados e estão cumprindo pena por posse de droga, de maconha em quantidade inferior a 40 gramas vão ser imediatamente soltos. Não é bem o que diz a decisão do Supremo, que diz que outros elementos podem justificar o enquadramento como traficante, que é o artigo 32 da Lei de Drogas. Quer dizer, é bem complexo isso. Agora, uma coisa eu garanto a vocês, ninguém neste país está preso atrás das grades pelo crime de possuir droga para consumo próprio do artigo 28 da Lei de Drogas. Ninguém. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito
Bem, nós estamos retomando o nosso painel de hoje, sempre em nome da Unimed Erechim. Unimed, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Nós estamos aqui então com o Dr. Alcides Mandela Stumpf e também com o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin. Vamos falar um pouquinho sobre... O senhor tem andado bastante por essa região, enfim, mais ali pela Grande Porto Alegre, se não me engano, por Canoas, enfim, né? Eu vi alguns comentários de posts que o senhor teria passado para alguns grupos, né, de que o que o senhor via lá, estou falando a respeito da enchente, das suas consequências, gostaria que o senhor desse um panorama aí. Bom, hoje bem oportuno essa abordagem, esse assunto, como eu passo, como o Luiz Gustavo também, nós passamos boa parte, talvez a maior parte do tempo em Porto Alegre e naquela região, e a gente chega aqui em Erechim e aparentemente percebe que nós em Erechim não estamos vivendo nem de longe a realidade, vamos dizer, dessa zona ali onde se deu as enchentes. Se a gente pegar ali o vale do rio Taquari, Lajeado, e ele faz uma espécie de uma volta, ele vai, depois ele se liga lá com o rio Caí, com o rio Jacuí, lá embaixo, todos desembocam no Guaíba, que do outro lado vem o Rio dos Sinos. Toda essa região aí foi devastada hoje, principalmente a região ribeirinha, e onde ficavam muitas indústrias e onde ficavam também muita moradia de pessoal que trabalhava nessas indústrias ou pessoal que vive na periferia dessas cidades. Então, o que a gente observa ali em loco é uma total destruição. Total destruição. É paisagem de guerra. Aí tu anda 2 quilômetros, tu está numa zona onde não foi afetada e parece que a vida é normal. Se tu andar 200 quilômetros, como é o nosso caso aqui, parece que a vida é mais normal ainda, mas não é. Os danos provocados, isso aí eu estou falando dados da Farsul, em ativos de empresas que se localizavam ali por Eldorado, Guaíba, Lajeado, passa dos 20 bilhões de reais. Tá? O aeroporto fechado, ele causará um prejuízo até o fim do ano em torno de 5 bilhões de reais para a nossa economia, né? E a situação das pessoas atingidas é terrível. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho essa questão imaterial. Digamos assim, a gente sabe que eu trabalhava numa fábrica X, a fábrica desapareceu. Eu tenho 4 filhos, 3 filhos, 2 filhos. A minha casa ainda está lá, vamos supor. Como é que essas pessoas estão se ligando? Bom, num primeiro momento houve, ainda tem, abrigos. Nós tínhamos lá em Porto Alegre e Canoas, Novo Hamburgo, pegava-se estádios de futebol de salão, uma coisa assim, e se colocava ali dentro de cada estádio 600, 700 pessoas, e pelo situações de voluntariado se providenciava de roupas, colchões, comida, mas isso aí é uma situação obviamente paliativa e rápida, né? Muita gente dessa que foi atingida não tinha casa de parente para ir, porque o parente era o vizinho que foi atingido também. Para isso aí, o voluntariado e a sociedade em si fez e está fazendo um trabalho muito, muito interessante. Atualmente, a gente classifica, nós na Unimed tivemos
640 funcionários atingidos, e então a gente classifica em perda total da casa, eletrodomésticos, cama, mesa e tudo. Enfim, você foi a casa embora. Chega lá, não tem mais casa. Essa é uma porcentagem menor, mas é significativa. Depois, quem teve perda de todos os eletrodomésticos, mas sobrou a casa, vamos dizer assim. E quem teve perda parcial. No caso da Unimed, nós já estamos recuperando desses 640, 24 tiveram perda total, e esses aí a gente já está providenciando em repor, reconstruir as casas deles e temporariamente providenciando de aluguel enfim, uma situação transitória. Isso ocorreu muito em Porto Alegre. Os imóveis nas zonas não atingidas subiram o preço do aluguel, é da vida. Nesse ponto, a solidariedade às vezes é esquecida, a oferta e procura atropela. E nós lançamos, no caso da Unimed, usa a Unimed porque é um modelo que foi seguido por outras empresas grandes. Nós lançamos dois PIX, um PIX destinado a ajudar toda a sociedade indistintamente, e um PIX interno das Unimedes para auxiliar os funcionários. E também abrimos aí em contato com todo o Brasil, e isso aconteceu com outras empresas grandes, não é só a Unimed, possibilidade de receber material, colchões, enfim, cobertores, cestas básicas, e aí nós montamos um centro de logística gigantesco em Canoas, e a gente vai tendo experiências muito interessantes, porque eu nunca entendi nada de logística. Quando eu vi, estava lá no meio, que vinha carretas, frotas de carretas de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, e nessa carreta vinha de tudo. Vinha colchão, vinha mesa, vinha roupa, vinha rancho. Mas o senhor diz vinha, não vem mais? Esse é o problema. Porque os primeiros 30 dias... É o seguinte, que foi um evento como se fosse um filme. Eu fui lá, assisti aquele filme, ficou muito bem gravado em mim, fiquei pensando uma semana nele, agora passou, é uma outra situação. Sim. Né? Como é que as pessoas, se o cara perdeu a casa, ele ainda está sem casa? Muitos ainda estão sem casa. Tá? Esses estão acomodados ou em abrigo ou em casa de parente. Os abrigos já diminuíram bastante, ou em casa alugada, os que podem. No nosso caso, por exemplo, o que nós fizemos? Nós determinamos uma quantia de aproximadamente 3,5 milhões para socorrer esses nossos 640 funcionários, e fizemos uma proporção os que tiveram perda total da casa e que ganham menos, enfim, os mais atingidos ganharam em torno de 21, 22 mil reais num cartão. É um tal de cartão Caju, ele é um cartão da bandeira Visa, e a pessoa tem a possibilidade de ir lá comprar o que ela precisar e desconta desse cartão. Isso está funcionando muito bem e muito rapidamente. Nós fizemos uma coisa assim muito sem burocracia, que é uma queixa que todas as pessoas têm. Os auxílios governamentais estão extremamente complexos e muita gente não recebeu nada até agora. As empresas estão reclamando muito porque o que está havendo são negociações de empréstimo, de crédito, mas é muito difícil para quem perdeu tudo ter uma perspectiva de pagar, pelo menos, num prazo curto. Uhum. E, enfim, está se lutando do jeito que dá, mas o que eu quero dizer é o seguinte: foi uma catástrofe muito grande e que vai nos atingir aqui em Erechim também. Nós podemos ter certeza que a economia do Estado toda vai encolher.
ela foi muita gente, como tu disseste, que perdeu o pequeno, médio empresário, perdeu a sua empresa, os seus funcionários perderam emprego, eles deixam de consumir e começa deixam o dono não tem mais como gerar emprego, não tem nem mais como sobreviver. Isso também é outra luta. Pessoas que eram proprietárias e alugavam apartamentos em Porto Alegre, hoje não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, não tem mais dinheiro para ir no supermercado, porque simplesmente cessou a atividade deles e os funcionários deles estão numa situação pior ainda, porque esses não têm nem casa para morar. O que chama atenção, e é uma queixa generalizada, é a forma burocrática que as verbas federais estão chegando. Eu vi um dado que me estarreceu, que posso estar errado, mas que diz o seguinte, que há um auxílio de valor equivalente a um salário mínimo, 1.414, né, para que os empregadores paguem para aqueles seus funcionários. 2 meses. Em 2 meses, né? Só 2 meses, tá? Então, se aquele funcionário, por exemplo, custava 3 mil, o governo federal pagaria 1.414 e o outro, o resto, o empregador. 14 ou 12, mas enfim. Que seja, 12 pode ser. Só que isso é condicionado, veja só a barbaridade, é condicionado a que o empregador mantenha todos os empregos. Sim. Veja a lógica como por trás disso, como é perversa. Considerando que o empregador é malvadão, certo? É contra o trabalhador e ele vai mandar embora o trabalhador. Então, só vai ganhar os trabalhadores que estiverem naquelas empresas que forem capazes de não mandar ninguém embora. Olha, se a empresa cessou as atividades, cessou o faturamento, como é que a empresa não vai mandar ninguém embora, não vai reduzir salário, não vai, enfim? E aí aquela que faz isso como única alternativa à própria sobrevivência dentro do juízo de valor do próprio empresário, ele não pode contar com esse recurso federal. Quer dizer, porque o governo federal presume que ele é malvadão, que ele está botando o funcionário dele para a rua. Percebe que isso chega a ser cruel com as pessoas e especialmente com quem gera a atividade produtiva e com o seu empregado, no fim, na ponta, que vai sofrer, né? E as notícias são jogadas ao vento, sempre, de alguma forma, com um raciocínio muito simples. Se alguém for ganhar menos ou for despedido, a culpa é do patrão. Né? Esse é o raciocínio que vem embutido também nessa pseudo-ajuda, né? Porque isso não resolve quase nada. O que está sendo concedido às empresas são empréstimos, com juros. Tá? Não existe nada a fundo perdido, não existe nenhum estímulo que a sociedade possa se revigorar. Ela vai ter que e, obviamente, se tu perdeu tudo, é muito mais fácil fechar do que tentar recomeçar numa situação dessa. Né? Tá? Por isso que eu digo que vai chegar, infelizmente, essa onda de tristeza, vai chegar aqui também. É uma pena, mas é verdade. Se a gente fosse entrar lá em Porto Alegre, particularmente, também a gente fica muito decepcionado com o descaso que praticamente todos os prefeitos de Porto Alegre tiveram desde que foi construído os diques, foi colocado as bombas lá na década de 70. Não houve manutenção, não houve atualização, a cidade aumentou muito de tamanho e não precisamos entrar em situações técnicas que são bastante conhecidas. E o fato é o seguinte, não venceu, a cidade não estava preparada, havia toda uma estrutura que podia ter evitado 70%, 80% do estrago que deu, e quando chegou na hora dessa estrutura funcionar, ela não funcionou, por má
dimensionamento, à medida que a cidade foi crescendo e essas bombas não foram aumentadas, por problemas de manutenção e uma série de coisas. Então, assim, é muito ruim quando a gente fala em poder público e tu só vê incompetência, tu só vê até descaso com a situação que está ocorrendo. E aí, ainda por cima, tentam, cada um do seu jeitinho, tirar uma lasca em cima da desgraça aí, que não é pouca, né? Então, é muito decepcionante em relação à classe política num todo, o que a gente viu nessa imensa desgraça que vai nos judiar aí por uns 4, 5 anos. Só? No mínimo. Sobre Alcides, eu te perguntar, talvez tu saiba, é uma coisa que me choca bastante de ver assim, eu estou achando muito estranho, na verdade, o aeroporto. No aeroporto vai causar prejuízos assim monstruosos na economia gaúcha e assim é sempre o que eu percebo é o seguinte: a Fraport primeiro nós vamos devolver a concessão, depois já não é mais bem assim. Daí a Fraport vem e diz que era 1 bilhão para consertar o aeroporto, daí vem alguém lá e diz que, com fundamento técnico naturalmente, que é 300 e tantos milhões. Então não parece que está havendo um jogo de corpo mole da Fraport, do tipo assim, fazer o papel de terra arrasada, tipo, olha, aqui se eu não receber muito dinheiro do governo, eu devolvo a concessão, não funciona o aeroporto, não parece isso? E aí, então, fazendo alguns testes ali, se faz teste de alta complexidade, é rapidíssimo. Aí a gente demora 30 dias para fazer um teste de solidez da pista ali, essas coisas, para mim, de quem olha de fora, está me parecendo bastante estranho, para dizer o mínimo, né? A gente não conhece, obviamente, o contrato, como foi feito isso, mas o aeroporto é uma concessão, né? Em princípio, o dono da concessão, o governo, as coisas elementares, ele tem... É seu cargo. Peguei uma rodovia, a concessionária arruma, dá manutenção, cobra o pedágio e mantém a rodovia. Agora, se houver um sinistro e caiu uma ponte, uma coisa como de fato aconteceu, ela, quando ela fez a concessão, era uma estrada inteira, a concessionária não tem o compromisso de fazer ponte. Depende do contrato. As concessionárias aqui, onde caiu barreira, tudo, as concessionárias botaram tudo de pé e rapidíssimo. Sim. Lá ali em Lajeado, que passa por ali, lá depois lá no pedágio. Então eu não quero crer, voltando ao assunto do aeroporto, que um contrato tenha sido mal feito de não prever chuvas torrenciais ou falta de operação do aeroporto. Argumentos não são base técnica? Esse é um aspecto. Outro aspecto é que o aeroporto de Porto Alegre, pelo que consta, e isso também eu ouvi de fontes fidedignas na Federação no AO de Cunha, na Unimed, o aeroporto de Porto Alegre ele é muito lucrativo para a concessionária. E a gente que frequenta o aeroporto sabe que esses alemães que estão lá estão fazendo um trabalho muito bom. O que acontece? Antes era da... a concessionária era a própria concessionária... não é como é o nome? ANAC? ANAC. Isso era Infraero. E estaria o governo agora pensando em reaver o aeroporto à medida que ele se tornou um belo negócio. Então aí entra essa embromação, o quanto isso é real, o quanto isso é verdade, mas o fato é que, para nós leigos, aí está indo muito devagar essa recuperação que também, como tu disseste bem, não é outra
é outra surpresa, é 300 milhões, é 1 bilhão, etc. Bom, nosso tempo esgotou aqui. Quero agradecer ao Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Estou sempre às ordens quando quiser. Dr. Alcides Meirelles Stumpf, também, obrigado. Agradeço muitíssimo, meu amigo. E os senhores que andam, viajam bastante aí, que possam fazê-lo com tranquilidade e que possam retornar aqui, que em breve a gente possa voltar a nos comunicar aqui, esse grupo que está aqui, com todos que estão em casa aí. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.